Fala galera, professor José Vitor na área, que alegria estar com vocês mais uma vez, resolvendo um grande simulado para você que vai fazer o concurso em Altos do Piauí. Gente, olha só, antes de tudo eu te faço um grande convite, de verdade. Aliás, convite não, um grande pedido. Pegue o link do YouTube dessa aula, manda para o seu amigo, amiga, namorado, namorada. Eu sei que você está em grupos de estudo, manda lá também, chamem a todos para participar. Galera, é o seguinte, ó, todas aquelas pessoas que desejam o bem para o próximo, Deus retribui. A gente também ganha muito com isso. Nós ganhamos muito com essa atitude. Então, se eu quero ver o outro bem, poxa, o que custa eu compartilhar esse link? Ó, dê uma olhada nessa aula aqui do professor José Vitor, ele fez um simulado muito bacana de conhecimentos pedagógicos, bora estudar juntos, sabe? Isso é muito legal. Na nossa caminhada enquanto concurseiro é importante desejar o bem ao próximo, tá bom? A gente até brinca, né? Ah, como é que eu vou desejar o bem sendo que eu vou disputar a vaga com ele? Não, você não vai disputar vaga com ele. Tem vaga para todo mundo, galera. Basta você se dedicar, vai dar certo, tá? E hoje nós estaremos aí fazendo um simulado bem bacana da nossa banca, né? Da nossa banca IGEDUC. E aí, mesmo esquema de sempre, tá? Qualquer dúvida, podem colocar aí que eu vou ajudando no decorrer da aula. E antes de mais nada, 3 recadinhos da tia Fabi. Eita, prof! Quais são esses recados? O primeiro recado da tia Fabi, inscreva-se no canal e ative as notificações. Professor, por que eu devo ativar as notificações? Porque todas as vezes que nós estivermos ao vivo, vai chegar uma mensagem bem legal no seu celular, avisando que nós estamos aí online e você não vai perder, tá? Ó, gente, vamos lá. Eu tenho um tempinho já de concurseiro, né, e tudo mais. E é sempre importante que nós venhamos a manter a chamada constância. Significa estudar todos os dias, né? E aí, todas as vezes que nós estivermos ao vivo, a mensagem vai chegar no seu celular e você não vai perder a nossa aula. Olha aí, é uma grande ferramenta que você tem à disposição quando você ativa as notificações. O segundo aviso da tia Fabi, entre no grupo de aulas gratuitas. Eita, professor, aulas gratuitas? Sim. E aí, professor, aí você me pergunta, né? Prof, onde está o link para que eu consiga ter acesso a essas aulas gratuitas? O link está na descrição da nossa live. Dê uma olhadinha lá que você vai encontrar. E o terceiro aviso, ó, aviso importantíssimo, você ganhou 10% de desconto na melhor plataforma das carreiras educacionais. Basta que você utilize este cupom FABI10. Tudo junto. Galera, poxa, se eu estivesse estudando para concurso público das carreiras educacionais, com toda certeza eu teria essa plataforma, porque ela é completa. E sendo completa, você vai encurtar o seu tempo, você vai estudar de forma direcionada, né, para a sua prova. E aí você vai conseguir ter ali melhores resultados, tá ok? Então, 10% de desconto na melhor plataforma das carreiras educacionais. Fechou? Ótimo, professor. Show de bola. Respira, toma água e vamos agora à resolução de 12 itens da nossa banca examinadora, para você que vai prestar o concurso em Altos do Piauí. Fechou? Fechou, prof. Show de bola. Vamos ao que interessa. Vamos ao nosso primeiro item. Olha só, o item que nos traz aqui, né, o primeiro item, fala o seguinte pra gente. Segundo Lucchesi, né, a relação professor-aluno envolve a compreensão das diferenças entre autoridade pedagógica e autoritarismo no processo educativo. Com base nesse entendimento,
Julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Professor, existe então diferença entre esses dois conceitos? Com toda certeza. A autoridade pedagógica é aquela autoridade que eu tenho enquanto professor, é a autoridade que você tem enquanto professor. Nós estudamos muito para chegarmos à docência, não é verdade? E nós temos essa autoridade. Agora, o autoritarismo é quando eu tenho lá aquelas situações de mandar, não é verdade? De ser autoritário. Isso aí não é muito legal dentro do processo, tá? Vamos analisar item a item em relação aí ao que o examinador nos coloca. A autoridade pedagógica do professor relaciona-se com o seu papel de mediador da cultura? Sim, auxiliando o educando a avançar da interpretação cotidiana para uma compreensão mais crítica da prática social. Galera, verdadeiro. Este primeiro item nos diz que a autoridade pedagógica nossa, do professor, ela surge quando eu, professor, exerço o meu trabalho de uma forma a auxiliar o estudante dentro da ideia da interpretação cotidiana e visando ali a compreensão crítica da prática social, que é isso que eu preciso desenvolver. Então, o primeiro item está perfeito, perfeito, perfeito. Segundo item, a autoridade pedagógica caracteriza-se pelo controle rígido da disciplina, eita, e pela imposição de padrões morais e sociais como forma de garantir o processo de aprendizagem. Na verdade, essa concepção não é de autoridade pedagógica, não, e sim de autoritarismo. Verdade, né, prof? O autoritarismo traz aí o controle rígido, traz a imposição de padrões morais e sociais. Então, o segundo item está falso. Vamos colocar o Fzinho aqui, beleza? Beleza, prof. Terceiro item. A relação professor-aluno, em uma perspectiva participativa, pressupõe compromisso com o crescimento intelectual e cultural do educando. Ó, certíssimo. Essa relação professor-aluno, quando ela está dentro de uma perspectiva participativa, de fato, é isso que eu desejo alcançar. Eu desejo alcançar um compromisso do crescimento intelectual, inclusive a BNCC nos pede, né? E cultural do nosso educando. Portanto, verdadeiro. E o último item, o autoritarismo docente está associado a práticas que priorizam o disciplinamento moral? É isso que acontece no autoritarismo docente? Sim. E a manutenção de práticas sociais dominantes? Também. Então é verdadeiro. VFVV, letra D, é o nosso gabarito. Galera, as bancas costumam cobrar essas questões relacionadas ao autoritarismo à autoridade pedagógica, né, ao autoritarismo. E é importante que nós tenhamos noção que, de fato, não são palavras sinônimas, não. Existem diferenças e diferenças grandes, não é verdade? O autoritarismo é mais aquela ideia do disciplinamento moral, do regramento, da punição, não é verdade? Agora, a autoridade pedagógica é a autoridade que eu tenho enquanto professor, pelo exercício da minha função, tá? Pelo exercício de mediador da cultura elaborada, conforme nos é colocado aí no primeiro item. Show de bola! Muito bem, prof, muito bem. Letra D é o nosso gabarito. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aí para a questão 2, tá? Questão 2 nos diz o seguinte: o processo educativo envolve diferentes dimensões relacionadas à formação do estudante. Nesse contexto, distingue-se o ensino que está relacionado aos métodos de instrução utilizados pelo professor, da educação que é entendida como processo mais amplo do desenvolvimento humano. Com base nessa perspectiva, analise os itens a seguir.
Nada mudou, eu sempre costumo assinalar quais são os itens das quais eu irei analisar para ficar mais claro, tá? O primeiro item nos diz que o ensino refere-se ao uso de métodos e estratégias didáticas que visam possibilitar a aprendizagem de conteúdos específicos de determinada área do conhecimento. Gente, tá certíssimo. Professor, me explica melhor. Olha só, quando eu falo em processo de ensino e aprendizagem, eu tenho dentro das estratégias para que eu venha a conseguir alcançar o meu objetivo, métodos, não é? Eu preciso ter métodos, eu preciso ter de fato estratégias pedagógicas, entender a pluralidade que existe na minha sala de aula, não é? E aí eu consigo ali buscar fazer com que eu tenha um processo de ensino e aprendizagem adequado, um processo de ensino e aprendizagem que consiga alcançar o meu objetivo que foi traçado anteriormente. Então, o primeiro item está correto. Segundo, a educação está centrada na transmissão sistemática de conteúdos escolares, organizados pelo professor. Então, quer dizer que para que eu chegue à chamada ao exercício adequado de uma educação, basta que eu apenas venha a transmitir conhecimento? Claro que não, professor. Aqui é uma visão muito tradicional, muito reducionista. Entendemos a educação como algo muito mais amplo. Portanto, o item 2 está errado. Vamos colocar o Fzinho aqui. E o terceiro item, a educação envolve o desenvolvimento do estudante como ser humanizado, com toda certeza. É ideal que eu assim enxergue o meu estudante como um ser humanizado, considerando as suas relações e experiências no processo de formação. Galera, perfeitíssimo, perfeitíssimo. Ou seja, é correto apenas aí o item 1 e o item 3, logo a letra a ser marcada é a letra A. Show de bola, bom demais. Próximo item, questão 3. No processo educativo, o professor exerce papel fundamental na organização das condições que favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Esse processo envolve a compreensão do educando como sujeito ativo na construção do conhecimento e exige também práticas pedagógicas que promovam a participação, reflexão e desenvolvimento integral. Considerando essa perspectiva que a gente acabou de ler, assinale a alternativa correta. Letra A. A aprendizagem comprovadamente ocorre de forma mais eficaz a partir do momento em que o estudante assume um papel passivo diante das orientações do professor, ou seja, ele somente é ouvinte, ele não questiona. É assim que nós chegamos a uma aprendizagem eficaz? Não, negativo. Muito pelo contrário, é quando esse estudante assume um papel ativo, tá bom? Então aqui torna o item errado, esse passivo, letra A, eu não vou marcar. B, a atuação docente, a atuação do professor, deve considerar o estudante como um sujeito ativo, correto, promovendo o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e também sociais. Perfeito, né, galera? De fato, eu preciso desenvolver o aspecto cognitivo, mas sem esquecer o social. Letra B é o nosso possível gabarito. Vamos ver os demais. C. O processo educativo deve restringir, ficar preso somente à participação dos estudantes para garantir maior controle do professor no processo educacional? É restringir a participação? Não, é permitir com que se tenha a participação. Letra C, errado. D. A construção do conhecimento
depende mais das características individuais do estudante do que da metodologia empregada pelo docente? Claro que não. A metodologia que eu, professor, aplico faz toda a diferença dentro do processo, tá? Olha só, eu não vou atribuir a responsabilidade ao estudante, não. Ah, não, ele não aprendeu porque ele tem uma limitação. Claro que não. É a minha metodologia também sendo ali instrumento de interferência no processo, né? Letra E. O professor transmite conteúdos sistematizados, cabendo ao estudante esforçar-se para alcançar o nível de conhecimento estabelecido? Não, 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 não. Não é assim que eu faço com que exista o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Logo, letra B, de fato, é o nosso garabito. Muito bem, muito bem. Vamos para o item 4. Vamos lá. No que se refere à avaliação da aprendizagem no contexto escolar, analise os excertos abaixo, ou seja, os textos abaixo, tá? Nós temos aí o texto 1 e o texto 2. O 1 nos diz que a avaliação da aprendizagem escolar adquire significado pedagógico quando ela está integrada ao projeto de ensino. Sim, não é? Sim. E ao processo educativo desenvolvido pela escola. Galera, sim, a aprendizagem naquilo que é o seu próprio desenvolvimento, ele precisa né, que esteja atrelado ao significado pedagógico, né? E dentro de uma concepção de projeto de ensino e processo educativo que é pautado pela escola. Portanto, o primeiro item está verdadeiro. O segundo, o texto 2, diz o seguinte, aí ele explica, né? Isso ocorre porque a avaliação, quando tratada isoladamente como um instrumento técnico, tende a perder a sua função formativa e passa a cumprir apenas uma função classificatória. Ó, o texto 2 explica o 1. Então, o texto 2 está correto também. O texto 2 está correto também. Ó, leia. Isso ocorre porque a avaliação, quando essa avaliação é tratada sozinha, de forma isolada e tratada como um instrumento técnico, ou seja, um instrumento ali, uma avaliação mais somativa, se ela é somativa, ela perde a função formativa, né? Que está aqui, ó, perde sua função formativa e passa a cumprir apenas uma função classificatória. De fato, o item 2 está correto e o item 2 explica o 1, né? Vamos para a letra A. Os excertos, os textos, né, 1 e 2 estão corretos? Aqui ok, né? Mas o 2 não é uma explicação correta para o 1, é errado, porque, na verdade, o 2 explica o 1. Aí B, o excerto 1 é uma proposição falsa e o 2 é uma proposição verdadeira? Errado, porque o 1 é uma proposição verdadeira também. C, os excertos 1 e 2 são proposições falsas? Errado, ambas são verdadeiras. D, o excerto 1 é uma proposição verdadeira, aí sim. E o 2 é uma falsa? Errado. E letra E, os excertos 1 e 2 são proposições verdadeiras, ok. E o 2 é a explicação correta do 1. Letra E é o nosso gabarito. Fechou? Fechou, prof! Bom demais, bom demais, bom demais. Vamos para a questão 5. Toma água, galera, toma água. Questão 5 nos diz o seguinte: a convivência escolar pode ser impactada por diferentes formas de violência e por fatores sociais externos que repercutem nas relações estabelecidas no ambiente educativo, influenciando o comportamento dos estudantes e o processo de ensino-aprendizagem. Analise os itens, tá? Analise os itens a seguir. Mesmo esquema, né? Eu tenho esse costume de deixar bem visível quais são os itens que eu vou analisar. O primeiro nos diz que situações de violência presentes no contexto social podem repercutir no ambiente escolar? Sim. Se eu venho de um ambiente social violento,
possivelmente, não sempre, mas possivelmente, eu posso trazer características desse ambiente para dentro da escola. Até aqui, verdadeiro, né? Influenciando as relações de convivência entre os estudantes, perfeito, verdadeiro, tá? Próximo item 2. A desmotivação dos estudantes e comportamentos agressivos podem comprometer a sociabilidade e afetar o processo de ensino-aprendizagem. Também eu posso falar dessa forma, que a desmotivação e os comportamentos inadequados, aqueles agressivos mesmo, podem afetar todo o processo, e isso eu preciso evitar. E 3. A violência no ambiente escolar decorre principalmente das relações internas da escola, tendo pouca relação com os fatores externos. Na verdade, existe uma relação direta. A comunidade escolar, ela reflete aquilo que por vezes acontece dentro da escola. Comunidades violentas refletem aquilo que acontece dentro da escola. Portanto, eu não posso dizer o contrário, né? Que a escola reflete que a escola ensina características de violência. Nananina não, tá? Portanto, 1 e 2 estão corretos, letra D é o nosso gabarito. Fechou? Fechou, prof. Beleza. 6. A didática constitui um campo fundamental da prática pedagógica, pois estabelece relações entre fundamentos teóricos da educação e as ações desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. 1, 2, 3 afirmativas a serem analisadas. A primeira diz o seguinte, ó. A primeira diz que a didática atua como um elemento articulador entre as proposições teóricas da educação e a prática pedagógica desenvolvida na escola. Galera, perfeito! A didática nos traz que a praxis pedagógica, praxis vem da associação, da junção entre a palavra teoria e a palavra prática, praxis pedagógica, né? Então, eu tenho esse elemento da praxis como algo importante dentro da didática. Portanto, o item 1 está correto. 2. A didática, tanto no planejamento quanto na execução do ensino, constitui mediação necessária para a concretização das orientações pedagógicas no processo educativo. Claro que sim, né, prof? Para que eu exerça uma didática adequada, eu preciso ter um planejamento dentro de uma concepção de ensino, né, onde eu vou ter de forma clara a mediação que é necessária para que eu consiga alcançar um objetivo. O que eu preciso fazer para que aquele objetivo seja alcançado? E aí é onde eu vou mediar, tá? Então aqui está correto. 3. Por meio da didática, as concepções teóricas da educação podem materializar-se nas práticas de ensino desenvolvidas no contexto escolar. Também está correto, porque o elemento didática traz essa questão de materialização das práticas de ensino, tá? Então, 1, 2 e 3 estão certas, letra A é o nosso gabarito. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Beleza? Beleza, prof, bora pra cima. Próximo item, importante também para a nossa prova, tá? Porque as metodologias ativas, elas estão sendo constantemente cobradas nas últimas provas. Elas buscam colocar o estudante no centro do processo. E aí é importante que nós venhamos a entender cada uma delas. O item 7 fala especificamente, ó, da problem base, é isso aí, né, que eu não sei ler direito, ou então trazendo para o português, que aí eu já tenho domínio, a aprendizagem baseada em problemas, tá? ABP. E a aprendizagem baseada em problemas, de acordo com o nosso enunciado, caracteriza-se como uma metodologia ativa em que, olha o conceito, o conhecimento é construído coletivamente a partir da análise e da resolução de um problema real.
apresentado pelo professor. Nesse processo, os estudantes eles são organizados em grupos, eles elaboram hipóteses, buscam informações em diferentes fontes e apresentam possíveis soluções, sendo o professor, responsável por orientar e mediar as discussões, tá? Considerando as características dessa metodologia, assinale a alternativa correta. Letra A. A participação do professor está ligada mais ao momento da avaliação final das soluções apresentadas, não havendo mediação durante o desenvolvimento das atividades. Erradíssimo. O professor, ele vai sim mediar tudo aquilo que o estudante desenvolve dentro da perspectiva da resolução dos problemas, tá? Então o professor, ele ainda continua exercendo o papel de mediador, sendo o estudante um ser ativo do processo. B. O PBL tem como finalidade principal a reprodução de respostas conceitualmente estabelecidas, garantindo que todos os estudantes alcancem conclusões semelhantes ao final do processo. E aí, na verdade, não. Na verdade, quando eu coloco uma situação, um problema para os estudantes conseguirem resolver, eles podem seguir caminhos diferentes e chegarem ao mesmo resultado. Então eu não posso falar em reprodução de respostas conceitualmente estabelecidas, não. C. A aprendizagem desenvolve-se a partir da problematização de situações contextualizadas, aí sim, é uma contextualização de problemas, com certeza, mobilizando os estudantes da investigação também. A construção de hipóteses, claro, de questionamento, de busca por alternativas e a elaboração de soluções. Letra C é o nosso provável gabarito. D. O método fundamenta-se na exposição sistemática do conteúdo pelo professor, sendo o problema utilizado apenas como exemplo ilustrativo após a explicação teórica. Errado, errado. Não é só o professor aparecer e apresentar o conteúdo de forma expositiva, não, tá? A resolução baseada em problemas é diferente disso que é apresentado pela letra D. Letra E. A metodologia, mesmo sendo em grupo, prioriza o estudo individual e a resolução isolada das atividades e, galera, na verdade, prioriza-se um estudo que é pautado pelo grupo, né? Eu não vou trabalhar de forma isolada, não. A fim de garantir a objetividade do processo de aprendizagem, nananina, não. Letra C, de fato, é a nossa resposta. Fechou? Fechou, professor, show de bola. Vamos ao item 8. No item 8, nós temos o seguinte. No processo educativo, o professor exerce papel fundamental na organização das condições que favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Esse processo envolve a compreensão do educando como sujeito ativo na construção do conhecimento e exige práticas pedagógicas que promovam a participação, reflexão e desenvolvimento integral. Considerando essa perspectiva, assinale a alternativa correta, beleza? Então, o enunciado nos trouxe que o estudante é um ser ativo, é um ser que tem ali, dentro do seu processo de ensino-aprendizagem, práticas pedagógicas que precisam ali promover a participação, a reflexão e, obviamente, um desenvolvimento não apenas pautado no cognitivo, e sim na integralidade, tá? Integralidade significa características sociais, afetivas, motoras, cognitivas, não é verdade? Nós não somos apenas cérebro, nós somos muito mais, né? Nós temos ali diversas valências a serem desenvolvidas, tá? Isso aí é a ideia do desenvolvimento integral. Aí vamos ver a letra A. A letra A nos diz o seguinte: a aprendizagem comprovadamente
aprendizagem comprovadamente ocorre de forma mais eficaz a partir do momento em que o estudante assume um papel passivo diante das orientações do professor. Errado. Assume um papel, na verdade, ativo, tá? Então, letra A está errada. B. A atuação docente deve considerar o estudante como um sujeito ativo? Correto, promovendo o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e sociais. Letra B é a nossa resposta. Eita, acho que a gente já fez essa questão, né? Acho que a gente já fez. Vamos continuar aqui, porque de fato a gente já fez, né? C. O professor transmite conteúdos sistematizados, cabendo ao estudante esforçar-se para alcançar o nível de conhecimento estabelecido. Galera, não é só transmissão de conteúdos, não, tá? O processo educativo exige que o estudante seja ativo no processo. Portanto, letra C também está errada. D. O processo educativo deve restringir a participação dos estudantes para garantir maior controle do professor? Galera, claro que não. O estudante ele não deve ter o seu direito à participação restringido. Na verdade, deve-se incentivar a participação. É o contrário. Letra D está errada. E letra E. A construção do conhecimento depende mais das características individuais do estudante do que da metodologia empregada pelo docente? Errado, 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 tá? Então, letra B é a nossa resposta. 9. A escola constitui um espaço social marcado por interações entre diferentes sujeitos, no qual convergências e divergências de opiniões emergem, surgem nas relações cotidianas. Nesse contexto, os conflitos podem surgir como parte das dinâmicas sociais presentes no ambiente escolar. Com base nessa perspectiva, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos, tá? Primeiro item. Primeiro item nos traz que a presença de conflitos no ambiente escolar indica necessariamente, ou seja, com toda certeza, falhas na organização institucional, devendo ser monitorada a fim de ser eliminada para garantir o bom funcionamento da escola. Eu posso atribuir necessariamente, essencialmente, essa questão dos conflitos no ambiente escolar, as falhas que acontecem na organização da escola? Eu posso? Claro que não, né, prof? Existem questões sociais mais profundas que nos levam aos conflitos que existem no ambiente escolar. Portanto, o primeiro item está falso, né? Deixa eu colocar aqui, ó, falso. Segundo item. A mediação de conflitos na escola envolve reconhecer o papel ativo dos sujeitos nas relações sociais. Sim, os conflitos eles vão acontecer e aí muito devido aí às questões do papel ativo dos sujeitos, né? Eu tenho uma opinião diferente do meu colega, então os conflitos eles vão aparecer. Aí nós temos, né? E buscar estratégias de convivência que favoreçam o diálogo, certo, certo. Galera, por vezes nós estamos ali na nossa sala de aula discutindo um determinado tema qualquer e a minha opinião é divergente da opinião do meu colega. Esse conflito é natural que exista porque a minha concepção não necessariamente tem que condizer com a dele, né? E aí, o que deve prevalecer é a cultura do diálogo, é o respeito pelas diferenças, tá? Então, o item 2 está perfeito. E o item 3, situações de violência podem estar relacionadas tanto a fatores internos da dinâmica escolar, quanto também a contextos sociais externos que influenciam o cotidiano da escola. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Portanto, FVV, né? FVV, letra B é a nossa resposta. Tranquilo? Tranquilo, prof. Bom demais, bom demais, bom demais. Questão 10. A didática constitui um campo fundamental da prática pedagógica, pois estabelece relações entre os fundamentos teóricos da educação
e as ações desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. Eita, acabei de ver aqui que provavelmente aqui é uma questão que nós já fizemos anteriormente, mas vamos fingir que não a fizemos e resolver aí a questão 10, fechou? Eita, prof, questão. Ó, deixa eu já fazer aqui a separação dos itens. O primeiro item diz que a didática atua como um elemento articulador entre as proposições teóricas da educação e a prática pedagógica desenvolvida na escola. Correto, tá? Eu chamo inclusive aqui, ó, de praxis a soma entre a teoria e a prática. Tranquilo? Tranquilo, prof. Segundo item, a didática, tanto no planejamento quanto na execução do ensino, constitui mediação necessária para a concretização das orientações pedagógicas no processo educativo. E aí, o item 2 está o quê? O item 2 está correto, né? O item 2 traz essa característica da importância do planejamento, da importância de executar algo que seja ali palpável dentro da característica que a didática nos traz, portanto, verdadeiro também. E o item 3, por meio da didática, as concepções teóricas da educação podem materializar-se nas práticas de ensino desenvolvidas no contexto escolar. Muito bem, correto, ou seja, 1, 2 e 3 estão certos. Letra E é o nosso gabarito. Questão 11. Qual das alternativas descreve uma característica importante da metodologia de ensino nas escolas em tempo integral no Brasil? Tá? Letra A. O currículo é rígido e inflexível? Não. Na verdade, o currículo ele é flexível. Sem espaço para adaptações ou inovações pedagógicas é com espaço. Portanto, letra A está bastante errada. B. A ênfase é apenas no ensino teórico e nas avaliações de conhecimento, sem considerar outras dimensões, é considerando. Portanto, a B também está errada. C. A abordagem pedagógica é flexível, ok, permitindo que os professores adaptem o ensino conforme as necessidades dos alunos, promovendo o desenvolvimento integral. Galera, se você quiser anotar o item C no seu caderno, eu recomendo. O item C é o nosso gabarito D. O ensino é exclusivamente, somente, baseado em aulas tradicionais, eita, e recursos impressos com pouco uso de tecnologias ou metodologias ativas, é errado, né? Nós utilizamos cada vez mais as tecnologias e nos apropriamos com toda a certeza das metodologias ativas. Portanto, letra C é o nosso gabarito. E a 12, qual o princípio do modelo pedagógico das escolas em tempo integral busca atender às necessidades específicas de cada aluno? A. Diferenciação pedagógica, adaptando estratégias e abordagens ao perfil e ritmo de aprendizagem de cada estudante. E aí, quando eu faço isso, eu consigo atender às especificidades de cada estudante meu? Sim, porque eu começo a elaborar de forma individualizada cada metodologia apropriada ao desenvolvimento ali dos meus diversos estudantes. Letra A é o provável gabarito. B. Ensino padronizado com o mesmo ritmo e abordagem para todos os alunos. Se eu tenho essa ação, eu, na verdade, faço com que vários dos meus estudantes sejam excluídos do processo. Nem todo mundo aprende igual. E eu vou começar a desconsiderar essas individualidades. Então, a B está errada. C. Exigência de desempenho elevado de todos os alunos, sem considerar suas dificuldades? Errado. Claro que eu as devo considerar. E D. Foco exclusivo nas avaliações para classificar o desempenho dos alunos? Errado. Portanto, letra A é o nosso gabarito. Na questão 13, nós temos o seguinte, ó. Qual é o papel do projeto político-pedagógico na gestão das escolas em tempo integral? Letra A.
Estabelecer exclusivamente, somente, os horários e a organização da rotina escolar sem envolver a comunidade? Claro que não, né, professor? Nós sabemos que para a construção do PPP, para o gerenciamento das escolas por meio daquilo que é preconizado do PPP, eu devo sim envolver a comunidade, os pais, os estudantes, a equipe diretiva, nós, professores, ok? Portanto, eu devo sim envolver a comunidade. B, apenas fornecer um plano de aula diário para os professores sem envolver outros membros da escola. Errado, errado, errado. Não é isso que é o papel do PPP, tá? C, limitar o ensino às disciplinas acadêmicas tradicionais sem considerar o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Errado. Claro que eu vou considerar esse tipo de desenvolvimento. É importante trabalhar, inclusive, o desenvolvimento integral, não apenas cognitivo, não apenas socioemocional, e sim sob uma perspectiva ampla, tá? E letra D, definir as estratégias pedagógicas, correto, atividades complementares também, e a participação da comunidade escolar com foco na educação integral. Letra D é o nosso gabarito. Show de bola! Vamos para a questão 14. Na educação integral, as metodologias devem ser centradas no aluno. Qual é a característica principal de uma abordagem centrada, pautada no nosso estudante? Letra A. O professor é o único responsável, somente ele é o responsável pelo processo de aprendizagem com os alunos, apenas recebendo informações? Claro que não. Na perspectiva da educação integral, o professor é o mediador e o estudante é o ser ativo, né, dentro do processo. B. A aprendizagem é vista como um processo ativo, correto, no qual o aluno participa, ótimo, explora e constrói o seu conhecimento de forma colaborativa com o apoio do professor. Sim, essa é a ideia principal da educação integral. Letra B é o nosso gabarito. C. O foco é unicamente e somente na transmissão de conteúdo, sem considerar as experiências e interesses dos alunos. É errado. Não é somente transmissão de conteúdos. Caso fosse essa a ideia, nós estaríamos dentro de uma concepção tradicional de ensino e não é a metodologia ativa, não é a ideia por trás da educação integral. Letra D. As atividades são realizadas de forma isolada e sem a participação de outros alunos para garantir o desempenho individual? Não, né, professor? Dentro da educação integral, eu devo sim trabalhar em conjunto com os demais alunos, portanto, letra D é errada, né? Letra D está errada e a letra B é o nosso gabarito. Questão 15. O projeto político-pedagógico da escola pública constitui-se como um instrumento central para a articulação entre os princípios democráticos, identidade institucional e compromisso com a qualidade social do ensino. Em conformidade com os fundamentos legais e teóricos da gestão democrática e da educação como um direito público subjetivo, assinale a alternativa que apresenta corretamente essa perspectiva. Letra A. A qualidade social do ensino é garantida quando o projeto político-pedagógico reflete os interesses da comunidade escolar, sem, contudo, comprometer a unidade sistêmica da rede, o que exige que as decisões curriculares estejam subordinadas
aos marcos regulatórios nacionais e aos padrões de eficácia da gestão educacional. Galera, aqui ele trouxe uma concepção pautada em subordinação. O item fica errado. Letra A está errada. B. A dimensão política. A palavra política do projeto político-pedagógico implica o enfrentamento das desigualdades educacionais mediante práticas pedagógicas intencionais. Galera, é isso, né? A parte relacionada ao político dessa dimensão do PPP, de fato, pensando nessas desigualdades educacionais que existem e que precisam ser levadas em consideração. Orientadas por princípios éticos, coletivos e emancipatórios também, em diálogo com o território e com os sujeitos historicamente marginalizados, correto, o PPP ele é construído de forma a enxergar aqueles que até então eram invisíveis, tá? Então eu preciso ter isso em mente, o enfrentamento às desigualdades educacionais. Letra B é o nosso gabarito. C. O caráter político do projeto político-pedagógico não se esgota na sua elaboração participativa, mas se realiza na capacidade da escola operar escolhas conscientes sobre fins educacionais, articulando autonomia institucional com accountability e prestação de contas aos órgãos de controle externo. E aí, prestação de contas aos órgãos de controle externo? Eita, professor, isso aqui fugiu, né? Letra C está errada, fugiu bastante. E D, o projeto político-pedagógico, ao ser construído de forma colegiada, e assim é que acontece mesmo, tem como função principal assegurar que as metas pedagógicas estejam alinhadas às diretrizes curriculares e à produtividade institucional. Estranho, né? Produtividade institucional dá um caráter tecnicista, respeitando os indicadores de desempenho como referência para a tomada de decisões coletivas. Errado. Aqui nós temos uma ideia de um PPP voltado a uma constituição mais tecnicista, mais tradicional, e não é isso que eu quero. Eu quero, na verdade, que essa dimensão política que nos é colocada seja voltada por aquilo que a letra B nos trouxe. Muito bem. E a questão 16 diz que, em vez de uma postura passiva de recepção de conteúdo, os alunos são incentivados a construir o conhecimento por meio da resolução de problemas, criação de projetos e colaboração, muitas vezes com o apoio de tecnologias digitais. Marque a alternativa correta que corresponde a uma abordagem pedagógica onde coloca o estudante como protagonista do seu processo de aprendizagem, utilizando estratégias como, aí trouxe aqui duas ideias, né? A aprendizagem baseada em projetos e a sala de aula invertida. Galera, você que já estudou em outros momentos aprendizagem baseada em projetos e sala de aula invertida, você sabe muito bem que nós estamos dentro das chamadas metodologias ativas, metodologias que colocam o estudante no centro do processo, que fazem com que esse estudante tenha uma autonomia, faça com que ele deixe a situação de agente passivo do processo e torne-se ativo, partícipe, né? Desenvolva ali a criticidade, tá ok? Portanto, letra B é de fato aí a nossa resposta, o nosso gabarito. Galera, ó, respira, respira. Fizemos aqui 16 itens de conhecimentos pedagógicos da nossa banca IGEDUC. Vou colocar o meu Instagram, deixa eu colocar aqui meu Instagram, @José Vitor Gil.
Ó, tá aqui o Instagram do prof. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição, tá aqui as minhas redes sociais, tá? Podem me procurar. Professor, eu tive dúvida em tal questão. Poxa, professor, ficou difícil de compreender. De repente eu não entendi o que o senhor falou. E aí eu vou e te ajudo a melhor compreender, a melhor elucidar a sua dúvida, tá? A intenção aqui é de fato fazer com que todos vocês que participam do YouTube da professora Fabiana Firmino, ou então que tem ali a plataforma adquirida, né, consigam alcançar êxito na realização do sonho. Qual é o grande sonho de vocês que estão aqui participando com a gente? É passar em um concurso público, né? Então a nossa missão, ela é muito clara. A nossa missão, ela vai ser sim realizada da melhor maneira possível. Basta que você acompanhe os canais da professora Fabiana Firmino, siga no YouTube, siga no Instagram, tá? Esteja aqui comigo também no meu Instagram, que eu sempre me coloco à disposição para te ajudar. E com fé em Deus, até o término deste ano de 2026, estaremos aí todos concursados, tá bom? No mais, é isso. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e bora pra cima. Tchau, gente. Valeu, valeu!